O que você sente em si mesmo como consciência, a presença, emana da fonte de toda a vida que podemos chamar de Deus. Então você é uma emanação de Deus. Volte para a fonte e tenha uma conexão consciente com a fonte. Então a consciência que permeia essa universidade, esse universo, torna-se vocalizada através dessa forma particular. Essa consciência que você pode conhecer em si mesmo, conscientemente como uma presença, e você é aquela presença. Você não tem consciência, você é consciência. E até dizer estou consciente não está totalmente correto. Estou consciente está mais correto. Então você está consciente. Agora, onde está? Se não está no cérebro, que é apenas um transformador de consciência, um receptor de consciência, um canal de consciência, de onde vem essa consciência? De onde ela emana? E isso, a consciência, não existe nessa dimensão. É importante, muito importante, perceber isso. Essa dimensão é a dimensão física. As dimensões físicas, onde está seu corpo físico e os objetos físicos dos sentidos. Mas abaixo do físico, começa aquilo que não faz parte da dimensão física. E já começa com seus pensamentos. Mesmo seus pensamentos não fazem mais parte dessa dimensão física. Eles vivem em outra. Eles existem em outra dimensão. Isso significa que você está indo abaixo da superfície desse mundo, da superfície das coisas físicas. Você e seu corpo físico estão cientes de seus pensamentos que ainda não fazem parte da dimensão física. Eles já existem em uma dimensão mais profunda. Como sabemos disso? Porque você não consegue encontrar um pensamento no reino físico. Se alguém pudesse abrir seu cérebro procurando por seus pensamentos, não seria capaz de encontrar um único pensamento, porque ninguém sabe o que é um pensamento e onde mora o pensamento. Onde ele mora? Em você. Cada átomo representa um pensamento. Algumas moléculas representam a memória do que aconteceu com você naquele dia quando você tinha 10 anos e milhões de outras memórias. E onde elas moram? Eu sei, além do inglês, eu conheço 2 outras línguas. Onde eles estão ficando, eles já estão ficando um pouco enferrujados. Mas em algum lugar, essas 2 línguas que eu sei vivem em algum lugar. Mas onde eles moram no momento? Eu não estou consciente deles. Se alguém dissesse algo em alemão ou espanhol, de repente, algo viria. Como se eu pudesse dizer, mas onde é que essa coisa toda vive? Isso é pensamento? Então vem emocionalmente novamente. A emoção. Você não consegue encontrar a emoção. Tem, certo. Isso se correlaciona com certos processos físicos, assim como se existisse. Você pode imaginar algo e então o corpo reage a isso. Imagine que você está bebendo suco de limão agora. Imediatamente sua saliva começará a se acumular em sua boca, porque seu corpo pensa que é real. E se você ficar com raiva, seu estômago forrado por dentro ficará vermelho. E muitas outras coisas acontecerão em seu corpo à medida que você fica com raiva. Mas a raiva em si não existe no reino físico. Ela afeta o físico, mas ela em si mesma não existe. Então você vai mais fundo no invisível. Porque você, em outras palavras, a consciência não é dessa dimensão. A consciência representa outra dimensão, a dimensão transcendente. Então, essa consciência que você é
emana de outra dimensão, e então vem para essa, e um despertar acontece. Minha sugestão para você é considerar a possibilidade. Essa é minha realização intuitiva. Não quero te convencer de que está correto, mas é minha percepção intuitiva que a consciência emana da fonte de toda a vida, que obviamente não existe aqui. É o que não existe. Consciência é a imaginação de Deus. Da mesma maneira que a luz é a emanação do Sol. A consciência é a emanação de Deus nesta dimensão. E parece que, gradualmente, a luz da consciência flui. Aumenta nessa dimensão gradualmente. Você pode ver em si mesmo como, gradualmente, você cresce em consciência. Você parece crescer em consciência. E você é apenas um microcosmo do macrocosmo. O que quer que aconteça em você pode lhe dizer muito sobre o universo. Se você pudesse entender a si mesmo, você poderia entender o universo. Então a consciência entra nessa dimensão cada vez mais. A própria consciência é atemporal, então ela entra nessa dimensão onde há o tempo, e aí você experimenta como uma intensificação da consciência. Você se torna mais consciente. Um humano pode se tornar mais consciente. Todo o planeta, gradualmente, está se tornando mais consciente. Se você voltar milhões e milhões de anos, a vida no planeta era menos consciente do que é agora. Mesmo a vida animal e o tamanho das plantas eram menos desenvolvidos, menos diferenciados, menos complexos. Gradualmente, o mundo está sendo criado. A criação do mundo ainda está acontecendo. Todo o processo, não temos ideia de por que isso está acontecendo e qual é o propósito disso. Você não pode entendê-lo conceitualmente, pois é um processo tão vasto. Mas tudo o que você precisa saber é o que você sente em si mesmo como consciência. A presença emana da fonte de toda a vida que podemos chamar de Deus. Então você é uma emanação de Deus. E é por isso que às vezes essa realização é chamada de Deus-realização. Deus em você. Deus como você. Então surge a pergunta: isso significa que você é Deus? Bem, sim e não. Eu não iria tão longe porque o raio de sol é uma parte intrínseca do sol, sem dúvida. Mas se o raio de sol pudesse falar e dissesse, eu sou o sol, bem, num sentido sim, em outro sentido não. O sol é infinitamente poderoso e um raio de sol não pode se comparar totalmente a ele, mas sim, ele é um com o sol. Então há um pequeno paradoxo aqui. A essência de quem você é está eternamente conectada com a essência de toda a vida. Você é uma emanação daquele que aparece como muitos. É maravilhoso perceber que quem você realmente é, seu lar, está lá. E você é isso. A sensação de ser um fragmento desconectado nesse universo, em um ambiente hostil, é uma ilusão. A ilusão do ego é que você é um fragmento desconectado em um universo hostil. É assim que os egos se percebem. E essa ilusão se dissolve quando você se torna mais enraizado nessa presença que você é. Isso traz a paz, uma sensação muito poderosa de paz que está sempre presente no fundo de sua vida. Porque você tem essa sensação de conexão com o transcendente, com Deus. Isso significa que você já está em casa. Sempre penso que o famoso som próprio e a palavra em inglês home
são relacionados. E não é por acaso que eles são tão parecidos. Eu estou em casa. Então é através da autotranscendência que você percebe esse o único do qual você é uma expressão. E para muitas pessoas, a autotranscendência não vem até que o sonho de um eu separado se torne insuportavelmente difícil e doloroso. Para muitas pessoas, a transcendência do eu não acontece até que a vida lhes traga experiências difíceis e desagradáveis. É quando o eu se torna muito insatisfatório, limitante e doloroso que algo se abre. O eu se entrega e é transcrito, e você percebe a essência de quem você é além da pessoa, além do ser. No entanto, você não precisa esperar por isso. E muitos de vocês já passaram pela dolorosa experiência do sofrimento, que é inseparável de se considerar uma entidade separada sofrendo. O sofrimento é aquilo que te leva ao despertar. É um milagre. Em última análise, o sofrimento é transcendido. Mas isso não acontece até que o eu seja transcendido, o próprio ego limitado. Até que isso aconteça, o sofrimento é a coisa mais importante e indispensável em sua vida. O sofrimento é o caminho. Ele potencialmente leva à autotranscendência, quando o eu se torna insuportável, quando a dor se torna avassaladora. Essa é a importância do sofrimento nos ensinamentos antigos. Portanto, quando o sofrimento acontecer em sua vida, dê as boas-vindas a ele. O sofrimento ocorre quando há perdas em qualquer nível. Perdas de posses, perda de status, perda de habilidades físicas, perda de entes queridos e assim por diante. Existem muitas outras formas de sofrimento que são criadas apenas pela mente humana, como várias formas de ansiedade e medo que são geradas quase exclusivamente pela mente. O Buda disse: eu ensino o sofrimento, mas também o fim do sofrimento. Essa é a mensagem central, tanto no ensinamento do Buda, quanto na imagem simbólica de Jesus na cruz. A crucificação de Jesus é a imagem arquetípica do sofrimento. Jesus representa a essência humana, simbolizando todos os seres humanos. A crucificação é a representação do sofrimento supremo. A morte na cruz e a ressurreição, que simboliza a autotranscendência. Essa bela mensagem está contida na imagem de uma forma que permite que as pessoas a compreendam intuitivamente, mesmo que não tenham a capacidade de entendê-la conceitualmente. Mesmo uma pessoa simples pode receber intuitivamente essa mensagem. Os pais costumam ser hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles próprios não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está, predominantemente em casa, é o principal ensinamento. Acaba de ser publicado um livro sobre educação, sobre parentalidade, chamado Paternidade com Presença, escrito por Susan Hidleman. Isso pode ser útil e eu acredito que seja um bom livro. Eu escrevi as 4 palavras para ele. Pode haver outro livro sobre paternidade em um ano, mas isso já pode te ajudar. Eu recomendo. Eu escrevi um pouco sobre paternidade em um novo mundo, mas poderiam ser escritos muitos volumes sobre isso. Talvez eu não seja a pessoa mais qualificada, porque nunca fui pai, mas conversamos sobre isso. Falamos sobre ser desafiados todos os dias e permanecer na presença e assim por diante.
O principal, muitas vezes, tem havido algumas perguntas aqui também, perguntas escritas, sobre como criar os filhos conscientemente e o que fazer. Qual é a principal coisa a fazer para criar os filhos conscientemente? O que fazemos? O principal é o seu próprio estado de consciência em casa. Esse é sempre o principal ensinamento. Muitas vezes há uma discrepância entre o que os pais ensinam verbalmente aos filhos e como eles se comportam em casa e seu estado de consciência. E os filhos sabem disso. Eles podem sentir que os pais são frequentemente hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles mesmos não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está predominantemente em casa é o principal ensinamento. Para poder, mencionei em Um Novo Mundo, por exemplo, dar toda a atenção ao seu filho quando estiver ouvindo a criança e nem sempre igualar a atenção com algum tipo de coisa que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer. É assim que muitos pais se relacionam com os filhos. Sempre que eles dão atenção, eles dizem: "Ei, não faça isso!" Ou, "Ei, você deveria fazer aquela outra coisa." Todo o ambiente doméstico parece consistir em parar para fazer alguma coisa ou fazer algo que não está sendo feito. É só assim a atenção flui para a criança. Porém, falta a presença, falta o reconhecimento do ser da criança. Toda a família é dominada pelo fazer, tanto o fazer mental quanto o fazer físico. No fazer, o ser é completamente negligenciado. Nunca é reconhecida totalmente a presença da criança. Os pais não veem realmente a criança. E profundamente a criança pode sentir que algo essencial está faltando. O que surge na criança é um desconforto, uma sensação de falta e até mesmo alguma raiva. Às vezes, em relação aos pais, essa raiva se manifesta quando atingem a adolescência, por algum motivo aparentemente inexplicável. O adolescente fica com raiva dos pais e diz: "O que aconteceu com essa casa? Você pode se transformar nesse monstro." E muitas vezes esse é o caso. Agora, não se culpe, mas é comum que, por anos, a criança não tenha sido reconhecida, e isso significa que a criança não se sentiu vista pelos pais. Isso é quase como ser privada de amor verdadeiro, que é a atenção, e não o amor condicional, que geralmente está ligado ao fazer ou não fazer. Essa falta é vital e realmente traz muitos conflitos entre a criança e os pais, especialmente quando eles crescem e entram na adolescência. Quando você se relaciona com a criança, você pode ser totalmente você mesmo. Pode estar em sua essência o máximo possível. Isso inclui períodos em que você não está falando sobre o que ele ou ela deveria estar fazendo ou não deveria estar fazendo, mas apenas dando a sua atenção. Você olha ou ouve o que eles têm a dizer, ou você olha ou faz perguntas e então você ouve. E às vezes pode ser apenas a atenção incondicional. Mesmo que seja por breves momentos, apenas olhando para a criança. Isso é tudo o que muda e traz um campo de energia para viver plenamente e se relacionar com o mundo ao seu redor. E não mais, todo o resto é secundário. O que você diz para a criança e assim por diante é tudo secundário. Embora haja coisas que você possa dizer que também são úteis, eu falei algumas vezes sobre o corpo de dor em crianças, quando ele começa a se manifestar para chamar a atenção. Depois que isso acontece, algumas crianças têm acessos de raiva ou ficam emburradas e com abstinência. Isso é
como as crianças já experimentam a dor, ataques corporais, alguns mais agudos do que outros. Então eu recomendo que, depois que isso tenha diminuído, talvez no próximo dia ou algumas horas depois, você pergunte o que a criança sentiu quando aquilo aconteceu, o que surgiu quando ela começou a gritar, ou talvez até peça para fazer um desenho do que é essa coisa que a raiva falou. Isso é principalmente para crianças mais novas, porque pintar uma imagem disso cria alguma consciência e cria algum espaço ao redor. Então, na próxima vez que aparecer, você pode simplesmente reconhecer isso e dizer: ah, isso é de novo, não é? E escutar. Você não está tentando parar o corpo de dor. Você está tentando ajudar a criança a se conscientizar disso. E você pode começar com isso quando eles tiverem 4 ou 5 anos de idade. Isso é muito útil. Criar crianças é um desafio incrível e todos os pais cometem erros. Isso é inevitável. Mas pelo menos o seu filho tem a sorte de ter você, porque você está se esforçando para criá-lo conscientemente. Isso é uma coisa nova que está surgindo para mais seres humanos agora, que realmente estão se tornando pais conscientes. E isso é uma coisa maravilhosa na minha geração. Ninguém tinha pais conscientes, pelo menos ninguém que eu conhecia. Todos os pais eram muito inconscientes e totalmente dominados pelo ego. Eles apenas reproduziam a mesma educação que eles próprios receberam e infligiam aos seus filhos. Não houve nenhuma mudança. Pais conscientes são algo relativamente recente. Embora possa ter havido exceções no passado, elas sempre foram exceções. E eu nunca os conheci. E certamente, meus pais não estavam conscientes. Eles eram tão inconscientes quanto todos os outros, presos em seu próprio ego. Havia uma disfunção constante e não era um ambiente agradável. E não há ninguém para culpar. Foi assim que me criaram de acordo com o seu estado de consciência, e isso é tudo. Estar ciente do momento presente e do agora é o estado de presença. Existem 2 níveis de consciência do agora. No primeiro nível, você está ciente do que está acontecendo no momento presente, tanto externamente como internamente. Você percebe o que está ocorrendo ao redor e dentro de você, incluindo sentimentos, emoções e até mesmo pensamentos ocasionais que surgem. No entanto, há um nível mais profundo de consciência do agora. Quando falo de estar ciente do não, estou me referindo a esse nível mais profundo. É difícil descrever esse estado, pois o próprio agora não pode ser visto, ouvido, provado, cheirado ou tocado. Certamente, não é um pensamento pensar no agora. Pois estar ciente do agora é não estar ciente do não. É um estado, além das palavras, onde a presença se manifesta. Essa experiência paradoxal é que quando você está verdadeiramente ciente do agora, você não está realmente ciente de nada específico, porque aquilo que chamamos de agora é um campo de presença, um espaço. Estar ciente desse agora é tão evasivo quanto estar ciente do espaço ao seu redor. Geralmente você está ciente do que preenche o espaço, mas raramente está consciente do espaço em si.
Da mesma forma, você pode estar ciente das formações mentais e emocionais que ocorrem dentro de você, mas pode também estar consciente de um nível mais profundo, equivalente ao espaço na sala em que você está sentado e aos objetos que a preenchem. A essência dessa sala não é a mobília, mas sim o espaço. Da mesma forma, a essência de quem você é não é o conteúdo da sua mente, ou seja, as ideias e pensamentos sobre si mesmo que você tem. Muitas pessoas confundem sua identidade com o conteúdo de suas mentes, derivando seu senso de identidade das ideias que têm sobre si mesmas. No entanto, isso não é essencialmente quem você é. Assim como a mobília não é essencialmente a sala. Dentro de você, há um espaço que é essencialmente quem você é. A mobília, que representa o conteúdo da sua mente, vem e vai. Você é a consciência desse espaço onde as coisas aparecem. Se você puder estar ciente desse espaço, além do que entra nele, como sensações, percepções, pensamentos e emoções que compõem sua vida, então você vive uma vida iluminada. Estar presente é estar consciente dessa dimensão mais profunda, para não se iludir e acreditar no conteúdo da sua mente, como se fosse tudo o que existe para você. Mas, sem as percepções, no final das contas, você experiencia a si mesmo como o conteúdo da sua mente. Não se iluda em acreditar que o conteúdo da sua mente e as coisas que acontecem ao seu redor são tudo o que existe na sua vida. Elas são apenas a situação de vida, o que quer que esteja ocorrendo em sua vida. Lembrando que já mencionei isso antes. Tudo o que existe é uma existência empobrecida, quando se resume apenas à sua situação de vida. Se tudo o que você percebe é o que está acontecendo no momento em relação à sua situação de vida, como trabalho, relacionamento ou finanças, então, em algum momento da vida, pelo menos uma dessas áreas provavelmente será problemática. Se você não tem problemas financeiros, pode ter problemas de relacionamento. Se não há problemas de relacionamento, pode haver problemas no trabalho. Problemas de saúde também podem surgir. Dificilmente as coisas acontecem na vida sem esses chamados problemas, ou melhor, desafios. E muitas vezes buscamos resolver esses desafios acreditando que ao fazê-lo finalmente poderemos respirar e dizer: "Ah, eu cheguei". No entanto, a verdade é que nunca alcançamos esse ponto final quando se trata da nossa situação de vida. Por natureza, a vida nos apresenta desafios constantemente. Portanto, não é o pessimismo ou negatividade quando digo que nunca chegaremos a esse ponto final no nível do conteúdo da nossa situação de vida ou da nossa mente. No entanto, há algo que podemos alcançar. Podemos respirar e dizer: "Ah, é isso. Finalmente consegui". Podemos acessar e perceber uma dimensão mais profunda em nós mesmos, independente do conteúdo da nossa situação de vida. Podemos chamar isso de o próprio agora ou de estar ciente da própria consciência. Essa dimensão interior transcende os desafios do dia a dia. É a fonte da verdadeira paz e plenitude, independentemente das circunstâncias externas. Quando estamos conectados a essa dimensão, não nos identificamos apenas com o conteúdo da nossa mente ou com a situação em que estamos. Nos tornamos conscientes da própria consciência, da essência do nosso verdadeiro ser.
É importante compreender que a vida sempre apresentará desafios. Não devemos tentar evitar ou resolver todos os problemas de uma vez por todas. Os desafios são partes integrantes do processo de crescimento e evolução. No entanto, ao acessarmos essa dimensão mais profunda dentro de nós mesmos, desenvolvemos uma perspectiva mais ampla e uma maior capacidade de lidar com os desafios de uma forma consciente e resoluta. Portanto, a chave não está em tentar alcançar um estado de ausência total de problemas ou desafios em nossa situação de vida, mas sim em encontrar a paz e a plenitude no âmbito mais profundo do nosso ser, independentemente das circunstâncias externas. É nessa dimensão interior que podemos experimentar a verdadeira liberdade e o verdadeiro sentido de realização. Não há tempo envolvido na busca pela verdadeira felicidade. Não é uma questão de esperar até que certas coisas sejam resolvidas ou alcançadas em sua situação de vida. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas sim da conexão com a dimensão mais profunda de si mesmo. Ao estar consciente dessa presença interior, da essência do seu ser, você encontra uma satisfação que vai além das conquistas externas. É uma realização interna que transcende os altos e baixos da vida. É uma felicidade duradoura, independentemente das situações passageiras que possam surgir. Portanto, buscar a verdadeira felicidade não é uma busca no futuro, mas uma jornada de autodescoberta no presente. É um despertar para a sua própria presença e para a consciência de si mesmo, além do conteúdo da sua mente e da sua situação de vida. Quando você se conecta com essa dimensão mais profunda, você experimenta uma paz interior que não é afetada pelas flutuações externas. Você se torna capaz de enfrentar os desafios da vida com serenidade e compreensão, sabendo que a verdadeira felicidade reside dentro de você, independentemente das circunstâncias. No que diz respeito à realização dessa dimensão, o obstáculo é o sentido de tempo psicológico, que impede você de perceber e encontrar felicidade e contentamento. Não é um contentamento sonolento, mas sim um contentamento vivo, uma paz interior dinâmica. A verdadeira paz interior é pacífica em relação ao mundo exterior, mas possui uma qualidade dinâmica. É a única maneira de se tornar um ser humano verdadeiramente pacífico e trazer paz ao mundo. Isso significa acessar a dimensão mais profunda de si mesmo, além do conteúdo da sua mente. Nesse estado, você se torna verdadeiramente você mesmo, em sintonia com a consciência incondicionada. Você se torna inteligente no verdadeiro sentido da palavra, permitindo que a inteligência universal flua através de você e se expresse, inclusive na criação de novas formas. Essa inteligência subjacente permeia o universo. E ao se alinhar a ela, você se torna um canal para a sua manifestação. Você se torna parte do fluxo criativo do universo, expressando sua autenticidade e contribuindo para a evolução contínua. Se você acha que estamos fazendo algo aqui, como realizar uma meditação, isso pode se tornar um grande obstáculo para realmente entrar no estado de meditação. A noção de que você está fazendo algo, como responder e-mails ou arrumar pratos, e depois fazer a meditação, transforma cada ação em um objetivo a ser alcançado para finalizar e atingir o objetivo. Portanto,
Perseverar na meditação é visto como uma questão de tempo. No entanto, não podemos fazer nada sem tempo. O estado comum de consciência está sempre envolvido no tempo, inseparável dele. No entanto, existe uma dimensão mais profunda. No entanto, há uma dimensão mais profunda dentro de você que poderia ser chamada de atemporal. Mas enquanto você estiver fazendo algo para chegar a esse estado atemporal, isso se torna um paradoxo. Você não pode usar o tempo para alcançar o atemporal, porque você não precisa chegar lá. Ele já está dentro de você. Você só precisa perceber que ele está lá e deixar de lado todos os sinais de fazer. Tudo o que você precisa fazer é se conscientizar, não como uma atividade de fazer, mas como um estado de alerta. Agora compreenda que há uma dimensão mais profunda em você, mais profunda do que o físico que você percebe através dos seus sentidos, mais profunda do que o pensamento e mais profunda do que as emoções e camadas emocionais. Nesse lugar, eu ainda não consigo sentir alguém pensando que se tornou ciente, de que você se tornou consciente do ser de si mesmo, consciente de sua própria presença. O pensamento não o ajuda aqui. Na verdade, o impede de cair no centro do seu ser, para que você possa se permitir parar de pensar ou tentar descobrir algo. Tome consciência de que agora você está consciente. Na lacuna entre dois pensamentos há um espaço ou uma amplidão, e nessa amplidão, nesse espaço, você está consciente. Você está consciente sem qualquer conteúdo específico. Você está consciente da consciência, daquilo que é anterior a todo o conteúdo, mas não separado dele. É mais profundo que todo o conteúdo, mas não está separado de todo o conteúdo da sua mente. Tudo que você está ciente, desde as percepções sensoriais até os pensamentos e emoções, em muitos casos, não apenas está ciente, mas também identificado com eles. Você deriva seu senso de identidade dessas coisas, das situações das quais você está ciente, através das suas percepções sensoriais e das interpretações mentais e reflexões emocionais. Compõe o conteúdo de sua consciência e isso compõe o que você chama de sua vida. Essa é a minha vida. E você tenta descobrir sua vida pensando sobre ela. Há um lugar para isso também, sim, se isso é tudo o que há na sua vida. No entanto, você pode usar uma das minhas analogias favoritas. Você é como uma onda ou ondulação na superfície do oceano, que não percebe que não é apenas uma onda ou ondulação na superfície do oceano. Você está rodeado por outras ondas ou ondulações, mas essa onda não se dá conta de que é também, e mais fundamentalmente, o oceano inteiro. E de forma estranha e temporária, é uma manifestação de todo o oceano. Alguém me disse uma vez, eu acredito que foi Alan Watts, algo como: você é algo que o universo está fazendo. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que o universo está fazendo ou sendo. Se você puder perceber isso, em vez de apenas pensar: essa é uma ideia interessante. Deixe-me pensar que eu sou algo que o universo está fazendo. Assim como a onda é algo que o oceano está fazendo, você pode começar a refletir sobre isso.
e é uma maneira de ter algumas ideias relacionadas. A mente pode reagir de diferentes formas. Pode dizer, bem, isso pode ser verdade e pode não ser verdade. Ou a mente pode dizer, isso não faz sentido para mim. Ou, eu não tenho nem ideia do que ele está falando. Agora, como acontece com todas as declarações que apontam para dimensões espirituais, elas são apenas indicadores e devem ser usadas como postes de sinalização. Portanto, se você puder experimentar um pouco, ou ter um vislumbre experimental do que isso significa, talvez você possa fazer isso visualizando. Apenas você mesmo, como uma onda ou ondulação na superfície do universo, a superfície do oceano, para manter a analogia. Permita-se cair no centro do seu ser, no espaço entre dois pensamentos, e perceba seu ser essencial. Eu não sou um conteúdo particular como tal, mas você se sente conectado a algo ilimitado, atemporal, vasto e profundo. Você não está apenas conectado a ele, você é uma extensão dele, uma expressão inseparável dele. Você tem que ter a coragem de experimentar isso. Perceber que a coragem de entrar no reino, de não saber nada e não ser nenhum corpo em particular, essa é a experiência mais bonita, se você quiser chamá-la assim, mais profunda do que experimentar a mais bela percepção, a mais libertadora percepção de que você não é apenas essa pessoinha que é como o breve momento passageiro que aparece e depois desaparece. Ah, aquele era você, que era eu, que... Então, todo ser humano é a breve centelha de luz momentânea que nasce e morre. O que falaria, pois? Era isso? Sim, por todo o planeta, novas faíscas sobre consciência são seres humanos agora, nesse exato momento. Novas faíscas estão surgindo e agora outras faíscas se apagam e cada faísca tem um nome que dá a impressão de que é algo permanente ali. Bem, essa faísca se origina no fogo central, na consciência central. Cada centelha é uma manifestação disso e volta para lá. Então, o mais libertador é você se conscientizar de que há mais em você do que a pessoa com quem você está conectado, com essa profundidade dentro de você, que é o universo. Não apenas o sentido percebido do universo nas galáxias e assim por diante, mas essencialmente algo mais profundo que está por trás no sentido do universo percebido. Mas, como eu disse, você precisa ter a coragem de entrar no desconhecido, ficar confortável em não saber nada, não se preocupar com todas as coisas que você sabe. Quando precisar delas, você ainda pode usá-las, mas para saber quem você é essencialmente, você precisa ficar confortável em não saber nada. Ficar confortável em não saber quem você é conceitualmente. Ficar confortável em ser ignorante, por assim dizer. E então algo que não pode ser conhecido surge. Você não pode saber porque é a fonte de todo o conhecimento. Mas todo conhecimento simplesmente se origina. Você não pode saber, mas ele se conhece através de você. Como alguém permanece centrado na quietude, quando somos cercados por pedidos
para nos envolver mental e emocionalmente com outras pessoas que não estão. Presumo que essa situação aconteça com bastante frequência, já que você está fazendo a pergunta. É muito comum as pessoas se encontrarem nessas situações. Vamos supor então que sejam seres humanos, dos quais você não pode facilmente ou não quer se separar, como membros da família ou pessoas com quem você trabalha. Essas duas situações são frequentes e muitas vezes você se sente usado. Você quer continuar interagindo com essas pessoas ou precisa interagir com elas, mas está se tornando difícil, pois pode haver toxicidade ou muita inconsciência, onde os egos estão lutando uns contra os outros. Vamos apenas por um momento deixar de lado as manifestações mais extremas dessas situações. Existem situações em que, seja com familiares ou no trabalho, há algumas situações extremas que são tão destrutivas e tóxicas que a única ação saudável e sensata seria se afastar. Portanto, se for uma situação extrema, como estar em um relacionamento em que há violência física ou emocional repetida, ou no trabalho, onde o ambiente e a energia são tão tóxicos e negativos que estão afetando seu bem-estar mental e emocional. Então, é importante considerar a possibilidade de se retirar dessa situação. Você sente o peso disso e a atração dessa negatividade, cheia de egos lutando uns contra os outros. Em certas situações extremas, eu recomendaria que você se afastasse ao invés do caminho que mencionei no início, para deixar isso de lado. Precisamos reconhecer situações extremas envolvendo violência emocional ou física, onde seria necessário assumir a responsabilidade e se retirar daquele lugar. No entanto, muitas situações, e presumo que no seu caso talvez não seja tão extremo, estão relacionadas à inconsciência humana normal, não às formas extremas de inconsciência. Não se trata sempre de conseguir fazer isso, mas a coisa mais importante que você deve considerar é obter uma mudança na maneira como você aborda a situação e essas pessoas. Nas situações em questão, o seu estado de consciência é o mais importante. Não importa o que eles estejam falando. Eles podem estar discutindo isso ou aquilo no trabalho, fofocando ou envolvidos em jogos de ego emocional. Use isso como uma oportunidade para ficar presente. Não é fácil. E você pode precisar intensificar sua presença quando estiver com pessoas inconscientes. Seja quando estiver sozinho em uma sala ou caminhando na natureza, estar presente é fundamental. Não é tão difícil, especialmente quando se trata da natureza, que é propícia à presença. Ficar sozinho em uma sala também é uma oportunidade para descobrir se você realmente gosta disso. O que é ótimo, porque significa que você se sente confortável consigo mesmo. A maioria dos seres humanos ainda se sente muito desconfortável ao ficar sozinho em uma sala. Mas você pode descobrir que realmente gosta disso. Não continuamente, é claro, porque você ainda ama as pessoas, mas também adora ficar sozinho. Quando está sozinho, pode sentir a presença que você é. Uma presença muito simples, porém poderosa. E há uma quietude adorável lá. No entanto, quando você sai do seu quarto e interage com outras pessoas, pode se perder devido à grande atração gravitacional que a mente exerce. É importante destacar que a mente das outras pessoas tentará atrair sua atenção. Antes de continuar,
Posso perguntar se, predominantemente, é uma situação familiar ou uma situação de trabalho que você enfrenta? Em resposta à sua pergunta anterior, a situação predominante é mais relacionada à cidade em que estou cercado. A inconsciência da cidade apresenta um desafio diário contínuo, especificamente às quarta-feiras. Isso atinge o pico e se torna muito mais difícil para mim sair da minha cabeça. É bastante barulhento e é possível sentir o campo de energia da cidade. No entanto, aos domingos é muito mais agradável. As quartas, quintas e sextas-feiras são mais desafiadoras nesse aspecto, mas as situações mais intensas envolvem trabalho e família, que ocasionalmente surgem. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quando outras pessoas estão sendo controladas pelo ego, você se sente atraído emocional e mentalmente? Você se torna exatamente como eles? Ou se sente um pouco estranho, observando o que está acontecendo? Você é um participante completo, temporariamente nas interações inconscientes que estão ocorrendo? Seja qual for o drama, você é um participante relutante? Ou talvez você permaneça lá, quase como um estranho, observando o que está acontecendo? Como isso é para você? Eu oscilo. Na maior parte do tempo, sou como um estranho que gosta de se envolver. Suspeito que minha sensibilidade à presença e à quietude esteja aumentando, ou a sensibilidade para essa falta em mim está aumentando. Isso responde à sua pergunta? Sim, sim. Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre o campo de energia da cidade por um momento, antes de abordarmos sua questão pessoal. Eu não sei se você medita ou pratica alguma forma de meditação formalmente. Com frequência, as pessoas relatam que perturbações ocorrem enquanto estão meditando. De repente, surge um ruído perturbador. Essa manhã eu estava sentado na minha sala de estar. Era quarta-feira e eles estavam fazendo a jardinagem com sopradores de folhas extremamente barulhentos. Essa é a época do ano com muito barulho de sopradores de folhas. O barulho pode acontecer e eu estava tão tranquilo quando estava sentado lá e de repente isso aconteceu. Muitas vezes eu imediatamente sabia como transcender completamente essa situação, porque se tornou uma segunda natureza para mim. Mas muitas vezes tenho que ensinar as pessoas como lidar com coisas perturbadoras como essa, especialmente quando estão tentando meditar e isso acontece. Eu sempre digo para incorporar o que quer que surja durante esse tempo de meditação. Tudo o que surgir faz parte da sua meditação. Em outras palavras, não resista a nada que surja. Não exija que nada que surja não surja. Nesse caso, até mesmo um ruído perturbador, como um soprador de folhas, é incorporado à sua meditação por meio de uma profunda aceitação do que é. Você não resiste. Você pode ser capaz de praticar o mesmo na cidade quando sentiu o campo de energia. Quero dizer, você pode estar caminhando lá, dirigindo ou apenas estando em um apartamento ou escritório e praticar a rendição a essa energia que você sente pode ajudá-lo a transcender essa energia particular, se você não reagir a ela. Ainda assim, ela tem você em suas garras, de certa forma. Pode-se dizer que, quando você reage à energia tóxica, você se torna parte dela sem nem mesmo perceber. A única maneira de se libertar é se render e viver no campo. A única maneira de ir além é através de uma rendição profunda de forma completa. E isso pode ser uma prática espiritual. Como eu disse,
Exceto nos casos mais extremos, quando a violência de algum tipo ou ordem, ou uma toxicidade extraordinária, obviamente você se remove. Mas ao se render a algo que parece inaceitável, você se torna totalmente bem com isso. De repente, a energia tóxica da cidade não é mais chamada de tóxica. Você pode senti-la. E se permitir sentir e dizer, ok, é isso que é. Você também pode reconhecê-lo como uma expressão da inconsciência humana até certo ponto. Mas também sim, ainda é uma manifestação da vida em um estágio evolutivo específico. E é isso que você pode, então... Eu tive essa percepção muitos anos atrás, quando tive uma mudança de consciência. Naquela época eu morava em Londres e tinha que viajar todas as manhãs para o trabalho no metrô, que é chamado de Tube ou Underground. Lá havia diferentes linhas e uma delas era a linha do Norte. A linha do Norte sempre foi considerada a pior de todas as linhas de metrô, porque tinham os maiores atrasos e os vagões mais lotados. Nunca se conseguia encontrar um assento e era preciso se espremer. Além disso, havia longos intervalos sem trens. As pessoas a chamavam de linha da miséria. Depois da minha mudança de consciência, eu ainda era o mesmo. Entrava lá e me sentia completamente em paz na linha do Norte, que antes era uma fonte de grande infelicidade. Eu sentia uma tranquilidade completa, mas não conseguia entender bem o porquê por muito tempo. Depois eu percebi que, na verdade, não estava mais reclamando de nada. Eu não estava reclamando disso. Minha mente não estava mais dizendo nada sobre isso. Eu ainda podia sentir aquela energia, mas me permitia senti-la. Ao me permitir sentir, houve a transcendência. Eu sei que a palavra escolher é um dos termos preferidos da geração nova era. Entretanto, não é uma palavra totalmente usada nesse quadro. É inadequado dizer que alguém escolheu um relacionamento disfuncional ou qualquer outra situação negativa em sua vida. A escolha implica consciência, um alto grau de consciência. Sem isso, você não tem escolha. A escolha começa no momento em que você decide não se identificar com a sua mente e com seus padrões, no momento em que você fica presente. Até você atingir este ponto, você está, digamos, espiritualmente inconsciente. Isso significa que você está sendo compelido a pensar, sentir e agir de certa forma, de acordo com os condicionamentos da sua mente. É por isso que Jesus disse: os perdoem, eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no senso convencional da palavra. Eu já conheci muitas pessoas altamente inteligentes e estudadas que são completamente inconscientes, ou seja, estão completamente identificadas com suas mentes. De fato, o desenvolvimento mental aumenta o conhecimento, mas não é contrabalanceado pelo desenvolvimento correspondente da consciência. O potencial para a felicidade e para o desastre é grande. Sua amiga está presa num relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Pois não há escolha. A mente condicionada pelo passado sempre tenta recriar o que ela conhece e lhe é familiar. Mesmo se isso for doloroso, pelo menos é familiar. A mente sempre adere ao que ela conhece. O desconhecido é perigoso por ser incontrolável. É por isso que a mente não gosta e ignora o momento presente.
O momento presente cria uma pausa, não só na corrente do pensamento, mas também no passado e futuro contínuos. Nada verdadeiramente novo e criativo pode vir a este mundo se não for através do espaço vazio criado na mente, que cria espaço para infinitas possibilidades. Portanto, a sua amiga, identificada com sua mente, talvez esteja recriando um padrão aprendido no passado, com o qual está intimamente conectada. Alternativamente, ela pode estar agindo de acordo com um padrão mental aprendido na sua infância, em que ela se considera indigna e merece ser punida. É possível também que grande parte da sua vida seja vivida através de seu corpo de dor, que sempre procura mais dor para se alimentar. Seu parceiro tem seu próprio padrão inconsciente que complementa o dela. É claro que essa situação se cria por si mesma, mas quem ou o que é essa coisa que está criando? Um padrão mental, emocional do passado? Chega. Por que deixar o seu ser de fora? Se você falar que ela escolheu essa condição, essa situação condicional, estará reforçando seu estado mental de identificação com a mente. Mas ela é esse padrão mental? É ela mesma? Ela é sua identificação com o passado? Mostre para sua amiga como ser o observador presente por trás dos seus pensamentos e emoções. Fale para ela sobre o corpo de dor e como se libertar dele. Ensine a ela a arte do corpo interior, consciente, desperto. Demonstre para ela o significado de presença. Tão logo ela for capaz de acessar o poder do agora, e assim quebrar seu fluxo de pensamentos condicionados pelo passado, aí sim ela terá uma escolha. Ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior
tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira. Normalmente, considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas, em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência, dê um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero e loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Mas até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais
e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Retomar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retomar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica, ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo é um sinal claro que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: ei, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos e empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como já afirmei, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação.
Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou? Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você, e em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de um carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens. O mecanismo de resistência é o mesmo. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria a você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz, e esse é o milagre da entrega. O grande mistério do universo não está no espaço distante, nos mistérios das galáxias, dos buracos negros, nas milhares de galáxias que são fenomenais e incríveis. Os maiores mistérios não estão nos níveis atômicos, que também é inacreditável, o mundo atômico e subatômico, que os cientistas estudam e só entendem uma pequena parte. Os cientistas entendem somente uma minúscula parte do que está lá. Então você tem os mistérios do espaço, do macrocosmos e do microcosmos. E livros são escritos sobre os mistérios do universo. E a maioria desses livros, bons livros, que exploram os mistérios do universo, mas uma palavra que falta nos livros do universo, do micro e do macrocosmos, a palavra que não é mencionada é consciência.
que o mistério fundamental, o fato de que o universo é consciente, e esse é o milagre mais impressionante. Como eu sei que o universo é consciente? Bom, eu e você somos conscientes. O universo está consciente em nós. O universo está experimentando a si mesmo, por um breve momento, como um ser humano. Está também experimentando por um breve momento ser uma nuvem ou um animal. E isso é incrível. Agora, cientistas provavelmente nunca saberão o que é consciência. Se é sequer possível de saber o que é consciência, porque a ciência está preocupada em olhar para o que está fora, no macro espaço ou no microespaço da matéria. Mas o que a ciência não olha é para a sua consciência. O que é o universo olhando para si mesmo? Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. O não manifesto é a fonte do Ki, que é o campo de energia interna do nosso corpo. É a fonte entre o nosso exterior e a fonte. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O que pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentrarmos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O que é movimento, enquanto não manifesta é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que apesar de tudo vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do Ki, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ki é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do Ki, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retoma ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas em aspecto particular, já não somos mais os mesmos de antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele. Do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual.
Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar lá no fundo. Uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele está presente em todo o nosso mundo, mas se disfarça tão bem que quase ninguém o percebe. Se você souber onde procurar, vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento, um portal se abre. Você está escutando um cachorro latindo lá longe? Ou um carro passando? Escute atentamente. Consegue sentir a presença do não manifesto nessas ocasiões? Não consegue? Procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde retomam. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior e a mente fica serena. Um portal está se abrindo. Cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. Sua curta duração é cercada pelo silêncio. O silêncio torna possível que o som aconteça. É uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som, cada nota musical, cada melodia, cada palavra. O não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada neste mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Só o que temos de fazer é prestar atenção a ele, mesmo durante uma conversa. Fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que ao mesmo tempo estejamos serenos em nosso interior. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. Você penetrou no não manifesto. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem um espaço vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até matéria aparentemente sólida como o nosso corpo é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. O que resta é mais uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida, mais como uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio é forma. Afirma o Sutra do Coração, também conhecido como o Sutra da Sabedoria, um dos mais antigos e conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não se apresenta nesse mundo só como um silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico, por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço. Mas quem presta atenção ao próprio espaço?
No momento em que você perceber que não existe nada além do momento presente em você, nada além do agora, uma alertividade surge em você. Você se torna atento ao que quase se pode chamar de a presença do poder deste momento. O poder da própria vida neste momento presente, que consiste em sim, consiste em percepções dos sentidos e também consiste em, bem, vamos olhar que momento presente é esse. Esse momento presente é este local onde estamos. O que percebemos aqui visualmente, o que vemos, ouvimos, as luzes e a totalidade do ambiente. Então vamos nos tornar alertas para que possamos realmente perceber isso. E além daquilo que percebemos nessa sala, há mais alguma coisa sobre isso, que poderíamos chamar de momento presente? Bem, se você olhar profundamente o suficiente, sim, também há. O campo de energia interior em seu corpo, que você pode realmente sentir, que você está vivo em suas pernas, seus braços, seus pés, é também parte do momento presente. Sentir o campo de energia que permeia o corpo físico, que também é algo que você pode sentir. Portanto, há percepções sensoriais externas e há o sentimento, a vivacidade dentro de seu corpo. Se você está totalmente no pensar, você não pode sentir isso em nada. Você não se sente vivo. Você apenas está vivo na parte superior da casa, na sua cabeça. A casa inteira que você habita, então, está vazia. Então você pode começar a habitar todo o corpo, e não só apenas a cabeça. Isso se torna parte de sua experiência do momento presente. Assim, percepções dos sentidos, sim, há elas, e também está toda essa vivacidade, e até na luz artificial vemos isso. Claro, você pode dizer, eu prefiro a luz do sol, ok, eu também. Mas há uma beleza e vitalidade mesmo à luz artificial. E há uma beleza e vivacidade que é geralmente negligenciada, que está na textura da cadeira que estamos sentados aqui, da sua cama ou do que você estiver vestindo, flores, claro. E de repente você se torna consciente disso e isso não é tudo ainda. Estamos apenas entrando no momento presente. Então você tem tudo isso, meu amigo. E os exteriores, e de repente você aprecia a vitalidade de todas as coisas que o cercam. Outras pessoas têm que tomar ácidos para chegar a isso, mas você não precisa. Basta reservar um momento, silenciar um pouco e olhar em volta. Tudo está aí e sempre esteve aí. As pessoas pensam que existem muitos momentos a cada hora, a cada dia, por onde a vida. Porque o que acontece muda constantemente. As formas ao seu redor mudam constantemente. As emoções que você tem mudam, as pessoas ao seu redor mudam. As pessoas pensam que a cada vez é um momento novo e esse momento é simplesmente mais e mais um outro momento. Se analisarmos fundo, veremos que é sempre o agora. Mas a forma que surge no agora é que muda constantemente. Mas é sempre o agora. E por fim, o agora é quem você é, o espaço do agora.
e o espaço do eu. E aí tudo acontece nele e vai mudando constantemente. Com nada mais para ser acrescentado a esse momento. O que se ouve, o que se vê, as pessoas, o som da água, a luz, apenas deixando tudo ser o que é. Com isso vem a paz. Não é arrastado constantemente para acontecimentos, pensamentos, emoções e reações. Você é o espaço mais amplo onde tudo isso acontece. É a consciência por trás, a qual sem a qual nada disso estaria aqui. Seriam apenas átomos e moléculas no espaço. Você é a consciência que permite que todo esse mundo exista. Você reparou que alguns instantes você estava num estado de presença completa, mas logo vem outro pensamento e faz uma pergunta, porque o pensamento não consegue ficar no estado de presença. Você não precisa ser dominado pelos pensamentos, porque o pensamento pode obscurecer essa essência da vida nesse momento. É um hábito arraigado, o de ser inteiramente identificado com o pensar. Essa é a condição humana, que poderia ser descrito como perdido em pensamentos. Porque até agora a evolução foi inconsciente, automática, mas agora ela é constantemente escolhida por uma espécie. E isso é uma coisa revolucionária. E você faz parte disso. Tudo está vitalmente vivo e você sempre perde isso se você está totalmente preso no ruído mental o tempo todo, sempre recebendo as informações de seu pensamento. Informações, informações, informações te iludem do presente. O momento presente, percepções dos sentidos, o campo de energia interior do corpo, e em seguida, o que mais existe para o momento presente? Ok. Então você tem que tornar-se realmente alerta. E a próxima coisa, o que você percebe sobre o momento presente é realmente o nível mais profundo do momento presente. E não é algo que surge em sua consciência como faz a mesa, a sala, a cadeira, ou a luz, ou o que for, e até mesmo o campo de energia interior do corpo. Estas são todas as coisas, objetos que surgem em sua consciência. Mas se você for ainda mais fundo no momento presente, o que encontra é o segredo mais incrível da vida humana. Que é você encontrar o fato de que no fundo de tudo você está consciente. E a presença que você é, e sem a qual você não poderia perceber nada. Você não poderia perceber este quarto e você não poderia sentir o corpo. Sem essa consciência que você é, essencialmente, que Jesus, aliás, chamou de a luz do mundo, ele disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E esses discípulos não eram pessoas especiais. Eles eram pescadores. Então, certamente, ele não estava dizendo a eles que eles eram pessoas muito importantes. Pessoas VIPs.
Eles eram o oposto de VIPs e, no entanto, ele disse: você é a luz do mundo. E é assim que você descobre, de repente, que essencialmente, no nível mais essencial, a essência de quem você é a consciência. Mas a consciência não é algo que você possa dizer: ah, ali está. Porque a consciência não pode se tornar um objeto para si mesma. É o eterno sujeito. O eu sou o que sou do Antigo Testamento. Quando Deus é perdido por seu nome, Deus diz: eu sou o que sou. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando veem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior, mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena.
Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós. E quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível e infinito a uma entidade finita. É possível formar uma imagem mental a esse respeito. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Aquilo que percebemos como uma estrutura compacta, chamada corpo, que é sujeita às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real, não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova de sua crença ilusória de separação, para justificar o seu estado de medo. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência, limitação e morte que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não no interior do seu corpo. Não lute contra o seu corpo, porque ao fazer isso, você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Debaixo dele, encontra-se o seu corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do seu corpo interior, estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimentos nem mortes, que é eternamente presente. Através do corpo interior, estamos sempre em contato com Deus. Pessoas chegam e pessoas vão. De repente, à medida que estabelecemos o alinhamento interior com o agora,
surge algo dentro de nós, que não tem nada a ver com a forma que o momento se apresenta. E ela emerge porque permitimos que esse momento seja como é. Portanto, aceitando a forma que o momento presente tem. Admitindo-a internamente e dizendo: posso muito bem dizer sim, porque esta é a vida. Porque este é o único momento que existe, o agora. Podemos aceitá-lo e dizer sim, é assim que ele é. Isso não diminui nossa capacidade de mudar as coisas que precisam ser modificadas. A ação provém do alinhamento com o que é agora. Por isso podemos estar alinhados com a chegada de algo desagradável. Por exemplo, se a comida tiver esfriado, podemos levá-la de volta à cozinha e dizer: essa comida está fria, por favor, será possível aquecê-la de novo? Não há nada de mal nisso. Essa foi uma ação originada no alinhamento. Mas a mesma ação também pode partir de uma resistência interior ao aquilo que é. Então, de cara, o eu se manifesta, um eu rabugento que reforça a si mesmo pelas queixas. Ou seja, é a mesma ação, porém com um campo de energia totalmente diferente. Levamos o prato à cozinha e dizemos: o que é isto? Vocês não sabem esquentar a comida? Isso deveria ser servido quente. Nossa ação é de nos afirmarmos por meio da reclamação, para termos razão, para reforçarmos a ficção de nós mesmos. Agimos assim em relação ao ser humano que vai se defender e reagir, a fim de resistir à depreciação da sua noção de eu. Pois é assim que o ego tende a agir. Alguém diz que estamos errados, tenta depreciar a nossa ficção, e nós vamos nos defender. Apresentamos canhões ainda maiores, começamos a responder com gritos, tentando evitar a nossa depreciação. Isso é a depreciação da nossa própria ficção. Que mundo!